escolher um tema que é um tema que envolve tudo, né? Legislação, doutrina, jurisprudência, prática. E como o professor Marcelo, ele gosta de chamar professores que, claro, saibam legislação, doutrina, jurisprudência, mas especialmente um viés prático, então eu quero trazer um embasamento para vocês e vou trazendo reflexões práticas de um temaço, que é esse aqui, né? Aspectos atuais e polêmicos da desconsideração da personalidade jurídica na justiça do trabalho. Estou acompanhando aqui no YouTube também, tá tudo legal. Essa plataforma também é muito boa. Vamos lá. Então, a apresentação nós já fizemos. Qual que é a ideia básica, pessoal? Se a gente pega desde, né, a gente pega o Código Civil Napoleônico de 1804, o Código Civil de 16, o Código do saudoso Clovis Bevilacqua, né? Para o Código Civil de 2002 já mudou um pouquinho, a gente está passando agora por um momento também de reforma do Código Civil, mas nós procuramos resgatar uma ideia que existia no Código Civil de 16, que deixou de existir no Código 2002 e que voltou, com a Lei da Liberdade Econômica, com a Lei 13.874 de 2019, que é aquela ideia básica de que a pessoa jurídica ela não se confunde com a pessoa de seus membros. E isso é muito bom, porque eu te falo como empresário, como empreendedor, o professor Marcelo também é, eu tenho que ter também, pessoal, claro, eu tenho que ter aspectos protetivos, notadamente em relação aos hipossuficientes ou vulneráveis, mas de outra sorte, eu também tenho que incentivar, eu também tenho que fomentar a iniciativa privada, né? O empreendedorismo, ser empreendedor. Isso gera empregos, a gente paga tributo, movimenta economia. Então, você que é da área trabalhista, você também não pode esquecer que é importante a figura do empresário. Também importante é a figura do empreendedor. Muito bem, então essa é uma ideia básica. Poxa, se eu criar, por exemplo, meu caso, eu tenho Leone Pereira e Vanessa Mente Advocacia, que é o meu escritório de advocacia que leva meu nome. Só que o meu escritório, ele não se confunde com a minha pessoa que eu sou sócio fundador, tá? Vamos lá. E aí, pessoal, essa ideia foi trazida, como eu disse, pela Lei da Liberdade Econômica. Perceba o texto, vamos ler juntos? Vamos estudar, aproveitar aqui o congresso para a gente começar o ano estudando. Vamos lá, olha o que aduz o caput. A pessoa jurídica, eu fui destacando aqui para vocês, não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. E o parágrafo único vaticina o seguinte: a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é importante, o parágrafo único, porque ele traz os objetivos, quer dizer, o que o Código Civil pensa? Quais são os fundamentos, os gatilhos que embasam a necessidade da pessoa jurídica não se confundir com a pessoa de seus membros. Então, é um instrumento lícito, olha que interessante, de alocação e segregação de riscos, e quem é empresário e empreendedor sabe disso, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Maravilha, então essa é a ideia básica, né? Bom, só que nós temos um grande problema. E isso envolve não só o Brasil, mas especialmente o Brasil. A gente sabe que o Brasil patina muito ainda em respeito a leis, a regras, a moral, a ética. Eu falo com muito carinho porque eu tenho muito amor a esse país e muito amor a todos que aqui residem, tá? Mas a gente sabe no Brasil como são as coisas. Então é claro que a pessoa jurídica, por ela ter uma existência independente dos seus membros, é natural que ela possa ser utilizada como subterfúgio de licitudes, como subterfúgio de fraudes. E o direito tem que vir em contrapartida combatendo esse tipo de comportamento. Então, vamos imaginar que eu tenho uma PJ. Uma PJ que ela eventualmente tenha dívidas, que eventualmente ela tenha inadimplementos contratuais. É possível que essa pessoa jurídica seja desconsiderada e que eu consiga atingir o patrimônio dos sócios, por exemplo, administradores, e essa ideia básica da desconsideração da personalidade jurídica, em que eu levanto o véu da pessoa jurídica para que eu possa atingir os bens dos sócios e administradores, nós temos basicamente duas teorias sobre o assunto, na doutrina, com respaldo jurisprudencial e com viés prático. Uma primeira teoria, chamada teoria maior ou subjetiva. E ela é assim chamada porque não basta a ausência de saúde financeira da PJ. Não, eu também tenho que ter uma fraude numa visão lato sensu, numa visão macroscópica. Então não basta a PJ não ter saúde financeira para eu desconsiderar, não.
eu tenho que ter alguma fraude, né? Que tipo de fraude? Vamos lá. A base é o artigo 50 do Código Civil. Então, o artigo 50, eu não vou ler ele inteiro, né? Mas é importante eu ler pelo menos o principal, e o caput é muito importante. Olha o que diz o texto. Em caso de abuso da personalidade jurídica, eu destaquei aqui como gênero, caracterizado pelas espécies, pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados, direta ou indiretamente pelo abuso. Ah, é importante. O parágrafo 1º traz o conceito de desvio de finalidade, que é uma espécie do gênero abuso da personalidade jurídica. Para os fins dispostos nesse artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com propósito, com o escopo de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Aí vem, parágrafo 2º. De outra sorte, entende-se por confusão patrimonial, isso é clássico na prática, a ausência de separação de fato entre os patrimônios caracterizada por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante e outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. O resto deixa no radar, tá? Só para a gente deixar claro. Então, veja. Então, para a teoria maior, para eu desconsiderar, memoriza isso. Não basta a ausência de saúde financeira da PJ, eu tenho que ter essa fraude. Tecnicamente, abuso da personalidade jurídica caracterizado ou pela confusão patrimonial ou pelo desvio de finalidade. Muito bem. Só que nós temos uma outra teoria, e a gente sabe que essa teoria na nossa área, na Justiça do Trabalho, ela encontrou resistência especialmente por parte dos magistrados, é claro, porque eles perderam aquela velocidade de desconsiderar a PJ para atingir o bem dos sócios. Então, nós encontramos no ordenamento jurídico vigente uma outra teoria que recebeu esse nome, esse epíteto de teoria menor ou objetiva, em que basta a ausência de saúde financeira da PJ. Então, a ausência de saúde financeira, de per si, ela é suficiente para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Eu não preciso demonstrar fraude, né? Aquela ideia de eventos Damini, consignum fraudes, ação paulina, aquela história toda, não precisa. Só que a gente precisava, na área trabalhista, buscar um amparo legal para isso, né? E o artigo 8º, parágrafo 1º, fala em direito material, e o artigo 769 da CLT em direito processual. E aí nós encontramos o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que caiu como uma luva para a gente, né? Especialmente o parágrafo 5º. Veja o que diz o texto. Artigo 28, parágrafo 5º do Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 90. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Repetindo, também, então em nenhum momento o parágrafo 5º descarta o caput, descarta a teoria maior ou subjetiva, mas ela tem uma exceção. Eu também encontro essa exceção, por exemplo, na legislação ambiental e tudo mais. Nós vamos focar aqui no que importa. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Em nenhum momento está falando de fraude aqui. Em nenhum momento está falando de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade, confusão patrimonial. Não. Então, para a gente, ótimo, né? E aí, claro, qual é a posição majoritária na Justiça do Trabalho? Inclusive hoje, tá, professor Marcelo, antes de entrar aqui, você sabe que eu sou coxinha, não adianta, isso desde sempre. Eu pesquisei jurisprudência atual. Claro que o ano está começando, a gente teve agora um retorno do recesso, mas ainda a posição que vem prevalecendo é a teoria menor ou objetiva, em que basta a ausência de saúde financeira da PJ para que eu tenha desconsideração, em que pese o fato
de eu ter encontrado, inclusive do TST, decisões que reconheceram a teoria maior ou subjetiva. Então não é pacífico. Pensando na prática, num viés prático, isso não é pacífico, tá? Por que isso? Então, o que embasa, basicamente? Os princípios informadores nossos, do direito do trabalho. Então, a gente pega hipossuficiência do trabalhador, princípio da proteção, estado de subordinação jurídica que é inerente ao contrato individual de trabalho e a natureza alimentar das verbas trabalhistas especialmente. Também eu coloquei para vocês aqui os princípios informadores do processo de trabalho, simplicidade, informalidade, oralidade, celeridade, economia processual, ius postulandi, função social do processo de trabalho. E aí vem um debate, uma outra polêmica dentro da polêmica, tá? Sendo teoria maior ou teoria menor, o juiz do trabalho, inclusive o professor Josley, meu amigo, grande professor aqui da pós, ele vai inclusive entrar daqui a pouco. O professor Josley, ele pode desconsiderar de ofício ou depende de requerimento da parte? Pessoal, se a gente olha o Código Civil e também o CPC, claro, depende de requerimento da parte ou do Ministério Público do parquê. Só que existe um gatilho, um fundamento na CLT que autoriza, fora todos esses fundamentos, que autoriza inclusive o magistrado de ofício considerar, o que encontra muita resistência na advocacia, né? Em regra que nós aqui somos advogados, que é o famoso artigo 765 da CLT, que como diz o professor Maurício Schiavin, que o juiz, essa é a máxima, né? O juiz do trabalho é o diretor do processo, e o artigo 765 diz que os juízos e tribunais do trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. Então perceba que artigo maravilhoso para os magistrados, mas não tanto para a gente, né? E aí, pessoal, não adianta, né, professor Marcelo? Já que eu sabia que a gente ia ter, né, uma preparação aqui, tá começando uma maravilhosa pós-graduação aí para vocês, né? Nós temos novos entendimentos. Então, olha só. Nós temos, além de teoria maior ou subjetiva, teoria menor ou objetiva, nós temos uma tal da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Eu coloquei um conceito básico aqui, é um instituto jurídico que permite responsabilizar uma pessoa, uma empresa, na verdade, pelas dívidas de seus sócios. A desconsideração inversa da personalidade jurídica ocorre quando, por exemplo, um sócio utiliza a empresa de forma abusiva, por exemplo, para esconder patrimônio pessoal. Muito comum. Ele está entrando em divórcio, por exemplo, né? E aí o que acontece? Quer saber? Para o meu patrimônio pessoal não ser atingido, eu vou colocar esses bens em nome da PJ. Opa! Então, pela PJ, pela pessoa física, eu consigo chegar na PJ. Daí recebeu esse nome, desconsideração inversa, que hoje encontra amparo, inclusive, no Código Civil, no CPC e por aí vai. O que mais? Nós temos uma outra desconsideração, que é a chamada desconsideração expansiva ou indireta da personalidade jurídica. Isso aqui ainda está embrionário, os concursos públicos já estão cobrando, o Enan cobrou isso aqui, né? Ainda não é nem todo advogado conhece isso, mas já estou dando um gatilho para você ficar com vontade de fazer a pós, fazer os cursos e projetos e tudo mais, né? A teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica é uma situação em que os bens da empresa não são suficientes para pagar as dívidas, mas a empresa não é dissolvida. Então, a desconsideração expansiva é também conhecida como indireta. Ela pode ser aplicada quando o devedor e terceiros ocultam bens para não pagar a dívida. Testa de ferro, sócio laranja. Eu desconsidero. Eu chego na pessoa, nossa, é um testa de ferro. É um sócio laranja. Então, eu vou expandir a desconsideração. Eu vou indiretamente buscar o verdadeiro sócio. É aquela ideia do sócio oculto e o sócio verdadeiro. Então eu vou expandir para buscar patrimônio, que é o grande objetivo disso. Além disso, na área trabalhista também é algo muito interessante que a gente pode usar, também é uma construção que não é nem todo livro que traz, seria uma desconsideração lateral ou colateral da personalidade jurídica, quando eu vou buscar outras empresas. É claro que isso não é pacífico, porque alguns entendem que a expansiva ou indireta, essa nomenclatura, já abrangeria buscar também outras empresas. Mas nós encontramos artigos que não, que falam que a expansiva ou indireta vai, por exemplo, para outras pessoas físicas ou naturais,
testa de ferro, sócio laranja, e a desconsideração lateral ou colateral, eu buscaria outras empresas. Tá? Eu tô aproveitando aqui para trazer mais conhecimento para vocês, né? Como eu disse, basicamente, eu não adianta, eu não sou piadista, né? Mas uma coisa que eu sou muito desde que é muito estudioso, muito dedicado, muito esforçado, eu procuro sempre preparar o melhor e trazer didaticamente para vocês, tá? E aí a gente sabe que hoje nós temos, tanto no CPC quanto na CLT, o IDPJ, um item de desconsideração da personalidade jurídica, com a mesma discussão se pode ofício, não pode ofício. A base é o artigo 855, letra A da CLT, que basicamente eu sempre defendi isso. Não é, pessoal, a questão, e falo como advogado, a gente chegar num sócio, no administrador. Tem. Eu sei que talvez o Josley não vai gostar muito do que eu vou falar, mas não da forma, com todo respeito, que alguns magistrados faziam no passado. Quer dizer, com uma canetada de 4 linhas, o sócio dormia a terceira e acordava a parte. Eu sempre discordei disso, né? Eu sempre tive amigos e colegas magistrados e sempre defendi isso. Eu acho que eu tenho que ter um devido processo legal, um contraditório, ampla defesa, em que pese o fato dos nossos princípios, das nossas máximas, tá? Então vale a pena você ler esses artigos. Aí eu separei aqui o 855, letra A da CLT, a ideia da aplicação. Esta decisão é uma decisão introdutória. A instauração suspende o processo, sem prejuízo de uma tutela de urgência de natureza cautelar, lá com base no artigo 301 do CPC. E, por fim, eu trouxe uma jurisprudência para vocês estudarem, e essa jurisprudência, curiosamente, ela não acolheu a teoria maior ou subjetiva, em que pese a discussão sobre a aplicação do artigo 28 do CDC e do artigo 50 do Código Civil na seara trabalhista não ser pacífica, essa 8ª turma tem trilhado o entendimento de que as relações de trabalho aplica-se a teoria maior ou subjetiva, em razão da previsão trazida no artigo 8º da CLT de que o direito comum, Código Civil, será fonte subsidiária do direito do trabalho. E aí tem o restante da decisão. Tá aí, pessoal. Decisão do dia 16 de janeiro de 2025 eu trouxe para vocês. Ó, professor Marcelo, para mostrar que o evento atualizado eu peguei uma decisão desse ano. Relator, ministro Sérgio Pinto Martins, que inclusive veio de São Paulo, TRT2, hoje é ministro da ST, eu falei, eu vou trazer algo de hoje. Então tá aqui, pessoal. Hoje é o dia 21 de janeiro de 2025. Eu tô trazendo para vocês decisão da semana passada. Gostaram? Bom, deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Pessoal, olha, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Fico à disposição aqui para dúvidas, para comentários. Eu vou compartilhar esse material com o professor Marcelo, quem mandar mensagem também com vocês. Professor Marcelo, não sei se eu tenho mais um pouco de tempo, não sei o quanto que eu passei. Você sabe que eu sou um tagarela, eu falo bastante, eu acho que já deve ter dado mais ou menos meia hora, mas fica à disposição, quiser trazer um comentário, mas tá aí trazendo decisão da semana passada, pra gente poder abordar. Super atualizada decisões, viu? E eu tô aprendendo aqui, já anotando tudo, depois, se possível, manda esse material aí pra turma. Na sequência. Já vou aproveitar aqui esse material, e são coisas que a gente só aprende aqui, né? Deixa eu aproveitar aqui algumas perguntas, Leone. Existem algumas dúvidas, eu não sei se o pessoal colocou aqui, e a pessoa sabe que a empresa, de repente, não existe mais no início da ação, e aí fica aquela curiosidade, será que no início eu já posso pedir essa desconsideração? Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu sei que a empresa sumiu, parece que a empresa até consta lá como inapta lá na site da Receita Federal, e eu preciso agora, desde já, partir para cima do sócio, claro, problemas de intimação. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Já pode ser, tá, Marcelo? Em nenhum momento há um impeditivo desse pleito no começo. É claro que não vai ser via incidente, né? Até por uma questão lógica. Incidente é de um processo em andamento, um processo em curso, né? Tanto que o próprio IDPJ cabe fase inicial, recursal, em execução, tanto que o 855A traz tudo isso. Mas nada impede você, de plano, você trazer esse pleito, né? E é algo, Marcelo, que é aí que vale a pena essa pós-graduação em curso de prática, porque é isso que não necessariamente o advogado consegue ter esse feeling, né? Eu peço agora, eu entro com uma ação normal, tradicional, e pleiteio o incidente do curso de processo. Professor Marcelo, não sei você, tá? Eu, com essa minha experiência, normalmente eu pedia no curso, sempre eu pedia no curso, né? Um ou outro caso foi no começo,
porque eu ainda entendo que o caminho processual mais adequado é colocar a PJ ou as PJs, o polo passivo, havendo litisconsórcio ou não, e aí no curso do processo, essa pessoa jurídica não tendo saúde financeira, a gente vai buscar, ou se a gente descobre qualquer movimentação de burla patrimonial, de se desfazer do patrimônio, nós temos essas tutelas de urgência, né, para que a gente possa buscar. Então, a meu ver, esse é o caminho, em princípio, correto. Eu tenho a mesma linha de raciocínio que você, mas deixa eu colocar aqui a pergunta da Maria Catarina, que é exatamente um ponto importante para a gente tratar aqui. Ela pergunta o seguinte, ó, para o IDPJ, na Justiça do Trabalho, basta não encontrar numerário junto a Cispajude? Não é necessário exaurir a busca de outros bens? Ou seja, vou ter que buscar de tudo, tentei, e agora sim eu vou pedir? Maria Catarina, essa é uma pergunta excelente, tá? Agradeço por estar assistindo o Congresso. Esse é um grande problema. Por que esse é um grande problema? Quando a gente vai no CPC, na CLT, no Código Civil, não tem isso, né? Porque qual é o entendimento que se tem? A ausência da saúde financeira da PJ justifica. Mas o que é isso? Eu uso só o Cisbajude ou eu uso, inclusive vocês vão ter aqui na pós, outras ferramentas patrimoniais. Renajude, Deus te ajude, eu brinco, Sniper, Teimosinha. Nós temos várias ferramentas hoje de busca patrimonial, buscas cartorárias hoje, né? Então, veja, a meu ver, professor Marcelo, o que eu percebo, eu queria que você falasse que você tem muita prática também, o que eu percebo muito? Cada magistrado tem uma atuação, cada juiz tem um entendimento, cada diretor de secretaria tem uma forma também de atuar. Então, professor Marcelo, é muito da prática isso aqui, realmente é muito da prática, né? O Cisbajude, por que é importante o Cisbajude pra gente? Porque ele é a evolução do Bacenjude, é o novo nome, e a gente sabe que o Bacenjude foi criação da Justiça do Trabalho, né? Do convênio Banco Central Poder Judiciário. Eu nunca gostei muito, tá, professor Marcelo, do nome penhora online, porque na verdade é um bloqueio online isso, mas hoje o nome tecnicamente correto é o Cisbajude. Então, a meu ver, não sei se você tem outro entendimento, é algo casuístico, que depende do caso concreto e do entendimento do magistrado. O que é bacana? Além da gente, por isso que vale a pena o aluno você ficar repetindo, além da gente, quando a gente dá a mesma aula, a gente sempre acrescenta muita coisa, fala outras coisas, mas é natural também o professor trocar o tema. Isso é muito comum. Então, o aluno, de certa forma, ele tem um outro formato, ele acaba sempre tendo coisa nova em toda vez que essa sua fala é exatamente a minha fala do 2025. Eu digo, olha, se o professor Leone deu matéria tal, agora ele vai dar outra. Então, é uma pegada diferente. Lá você viu a visão do Marcelo, agora você vai ver a visão do Leone, agora você vai ver o Josley falando. Isso é muito bacana. Essa diversidade que a gente aprende aqui, né, do conhecimento profundo que nós temos, e o Leone aí tem vários, é autor de vários livros, eu tenho alguns aqui, vou comprar ainda mais, eu sou um fãzaço dele, ele sabe disso. Então, é a oportunidade que a gente tem, ao vivo, a cores, de estar aqui trocando essa informação e aprendendo muito mais. Professor, obrigado mais uma vez, viu? Professor Marcelo, obrigado mesmo. Para vocês, desejo uma excelente continuidade de evento, bons estudos, excelente ano e até o nosso próximo encontro.